Bom dia! Hoje, terça-feira, dia 1º de dezembro, último mês do ano, faltando poucos dias para as nossas férias. Hoje nós teremos aula de matemática e de história. Então, peguem o livro 2 dessas disciplinas. Quem não enviou a atividade de ontem, vamos enviando para a prof. Lembrando que daqui a pouco nós temos nossa aula online, certo? Aguardo a cada um de vocês. Peguem os livros e acompanhem junto com o vídeo. Vamos lá? Hoje nossa primeira aula é de matemática. Peguem um livro na página 96. Ontem nós paramos na questão 5. Então vamos para a questão 6. Tadeu, William, Vanderleia, Renata e Moisés trabalham vendendo planos de saúde por telefone. Então aqui nós temos as fotos deles vendendo planos de saúde por telefone. Eles receberam uma comissão por cada venda que conseguem fazer. O valor da comissão varia de acordo com o tipo de plano de saúde vendido. Observe os valores das comissões por tipos de planos. Plano A comissão é de R$ 79,40. Plano B, R$ 95,80. Plano C, R$ 112,15. Calcule quanto cada vendedor receberá de comissão pelas vendas que fez em um dia. Então, você vai calcular, vai pegar os valores da tabela e calcular. Tadeu vendeu um plano A, um plano B. Então, a comissão dele será... Então, você vai juntar o plano A e o plano B para ver quanto ele vai receber de comissão nesse dia. O William vendeu 2 planos A, então a comissão dele será de... Vanderleia vendeu um plano A e um plano C, então a comissão dela será de... Renata vendeu um plano B e um plano C, então a comissão dela é... Moisés vendeu um plano de cada tipo, então sua comissão será... Qual vendedor receberá a maior comissão pelas vendas feitas nesse dia? Então, nós temos aqui a palavra comissão. A palavra comissão representa em dinheiro oferecido a alguns vendedores e calculada sobre o valor da venda realizada. Então, quer dizer que é o valor que ele vai receber além do salário que ele já recebe, tá? Kelly trabalha em uma loja de objetos de decoração. Nessa loja, todos os produtos estão com desconto. Observe as placas e descubra o valor do desconto que foi dado para cada vaso. Então, aqui nós temos essa vela de R$ 5,80 por R$ 5,20. Qual o valor do desconto? Então, eu tenho que tirar quanto vai pagar do valor total e o que sobrar quando eu tiro a conta é de... Esse cacto de R$ 16,40 ele está saindo por R$ 12,35. É uma Black Fly, né? De R$ 24,30, esse é um espelho? Acho que é um espelho. De R$ 24,30 por R$ 22,90. Um abajur de R$ 44,80 por R$ 40,99. Lucas vende espeto de churrasco na praia. Observe os preços. Espetinho de carne, R$ 4,60. De linguiça, R$ 3,80. De queijo, R$ 5,90. De frango, R$ 4,25. Um cliente comprou um espeto de catatipo. Quanto esse cliente pagou pela compra? Desenhe as células e moedas, as cédulas. Células são como forma o corpo. Nós vamos ver em ciências quinta-feira, né? Dinheiro são cédulas e a prof fala, enrosca um no outro. Desenhe as cédulas e moedas que o cliente deve usar para pagar o valor exato. Então, você vai desenhar aqui como ele vai pagar. C. Se o cliente pagar com uma cédula de R$ 20, quanto Lucas deverá dar de troco para ele? Escreva
Quais são as cédulas e moedas que Lucas deve utilizar para dar o troco? Invente um problema que seja resolvido com adição de números na forma decimal. Depois, peça para um colega resolvê-lo e faça o mesmo com o problema criado por ele. Então, no nosso caso, vocês já sabem, vocês criam um problema e vocês mesmos resolvem. Aqui no caso, nós temos também para criar um problema, só que com subtração de números na forma decimal. Então, você vai criar e você também vai resolver. Conecte o assunto. Regulamento do pão francês. A regulamentação da comercialização a peso do pão francês desnudou algumas práticas condenáveis, em especial a fraude no peso do pãozinho de 50 gramas, não raro produzido com 45 gramas, 40 gramas e até 35 gramas. Vale lembrar que, desde o final dos anos 80, não existe mais tabela de preços no país de que, mesmo antes da adição da portaria do Inmetro 146/2006, o pão francês de 50 gramas já apresentava preços que variavam de 12 centavos até 35 centavos, isto é, de R$ 2,40 até R$ 7 o quilograma. Assinale a alternativa a seguir com V e, se forem verdadeiras, ou F, se forem falsas. O texto aborda a regulamentação do pão francês. O texto determina que o quilograma do pão francês deve ser o mesmo valor em todo o país. De acordo com o texto, o valor unitário do pão francês de 50 gramas varia em até 0,23 centavos. De acordo com o texto, o valor do quilograma do pão varia de R$ 2,40 até R$ 5. Em uma padaria na qual 100 gramas de pão francês custam 24 centavos, o pão é vendido por R$ 2,40 o quilograma. De acordo com o texto, a medida de massa padrão para o pão francês é 50 gramas. Então, esse texto, antigamente, o pãozinho francês, ele tinha que ter 50 gramas. Então, você pagava pelo pão. Aí, a pessoa fazia o pão mais leve, né? Então, ela gastava menos e vendia no valor de 50 gramas. Então, ela estava roubando os clientes, ela estava fraudando o valor. Então, hoje não se vende mais o pão por unidade, se vende o pão por peso. Então, não importa se o pão está pequeno, está grande, se está pesado, se está leve, 1 quilo é 1 quilo, meio quilo é meio quilo, né? Então, você pega quantos pães você quiser e vai pesar os pães e pagar pelo peso que você está levando e não pela quantidade de pão. O que eu aprendi? Nesta unidade, você aprendeu que números na forma decimal são usados para expressar valores em reais e 1/10 de real equivale a 10 centavos. Então, nós temos aqui 10 moedas de 10 centavos. Então, uma moeda é 1/10 de real. Nós também vimos que 1 centésimo de real equivale a 1 centavo. Então, nós temos 100 moedas de 1 centavo. E uma moeda equivale a 1 centésimo de real, 1 centavo. Adicionar e subtrair com números de formas decimais. Então, isso foi o que nós aprendemos nesse capítulo em matemática. Agora, nós vamos para a nossa aula de história. Então, peguem o livro 2 de história na página
62, capítulo Unidade 9, um continente chamado África. Então, nós temos aqui uma aldeia tradicional no arquipélago de Bijagós, em Guiné-Bissau. Aqui nós temos a Avenida dos Baobás, na cidade de Morandava, em Madagascar. Olha só, é uma avenida. Aqui nós temos a cidade do Cairo, no Egito. Então, nós temos aqui o que eu sei. Quais características você observa nas imagens que retratam um pouco do continente africano? Podemos afirmar que as paisagens são iguais em todo o continente? Alguma dessas paisagens do continente africano se parece com a região onde você mora? Alguma dessas paisagens aparece com aonde nós moramos, aonde você mora, a rua onde você mora? Ideias em construção. A África hoje. A África é um vasto continente formado por 54 países e que possui grande diversidade cultural, presente nos costumes, nas crenças, nas línguas, etc. Estima-se que o continente africano sejam faladas mais de 2.000 línguas por grupos de diferentes etnias, organizações sociais e políticas. Então, aqui nós temos um mapa da África, uma divisão política. Então, é a África e o que seria os estados, né? Então, nós temos aqui a Argélia, a Líbia, o Egito, né? A prof falou bobeira. Não são estados, são países, né? Porque é um continente africano. Marrocos, Mali, Níger, Chad, Sudão do Sul, República Central Africana, Costa do Marfim, República Democrática do Congo, Gabão, Congo, Camarões. Então, olhando aqui, Quênia, Tanzânia, Zâmbia, Angola. Você já viu falar em algum desses países? Moçambique, África do Sul. Tem alguns que nós nem ouvimos falar, né? A atual produção de riquezas no continente também é diversificada. Como exemplo, podemos citar indústrias que fabricam automóveis, aviões, tecidos, açúcar, equipamentos elétricos, etc., e que produzem diversos alimentos como arroz, cebola, amendoim, frutas, entre outros. A variedade de atividades produtivas se dá pelo fato de o continente africano estar cercado por mares e oceanos, além de existirem no interior desertos, savanas, florestas e principalmente grandes lagos e rios, que desde antigamente se tornaram caminhos para o comércio e meios de comunicação entre a região e outra. Isso fez com que a África, mesmo após as transformações ocorridas ao longo dos anos, ainda mantivesse sociedades sobrevivendo exclusivamente dos recursos naturais do continente por meio de atividades como pastoreio e agricultura. No continente africano, muitas sociedades possuem o desafio de conviver com a diversidade cultural, promovendo o respeito às tradições e se abrindo para novas formas de conhecimento e de organização social. Então, olha as imagens, né? Aqui nós temos uma aldeia no Congo, na Etiópia. Aqui nós temos a vista aérea de Addis Ababa, na Etiópia. Então, são lugares, os dois na Etiópia, né? E que os lugares retratados têm em comum? O que é que eles têm em comum?
E o que eles têm de diferentes entre si? O que podemos afirmar sobre a maneira de viver dos africanos ao observarmos as imagens? Os Khoi e os San. A África é um imenso continente formado por diversos povos e culturas, que, ao longo da pré-história, foram se caracterizando por meio das línguas, costumes e modos de viver. Naquela época, era comum na África a organização social em clãs, que eram grupos formados por pessoas com laços de parentesco. Dentre os povos mais antigos a se organizarem no continente africano estão os Khoi e os Sans. A prof não tem certeza se é assim que fala, tá? Considerados guardiões de culturas africanas, os Khoikhois e os Sans deixaram vários registros por meio de pintura rupestre, que permitiram aos pesquisadores descobrirem como eles viviam há milhares de anos. Então, aqui nós temos uma pintura rupestre atribuída ao povo San, na Namíbia. A pintura permite notar que os San conviviam com os diversos animais e praticavam a caça. Os Khoikhoi criavam carneiros e cabras e coletavam vegetais. Também trabalhavam o metal e confeccionavam objetos de cerâmicas. Viviam em cabanas que eram organizadas em aldeias. Eram, portanto, os povos sedentários, apesar de não praticarem agricultura. Já os Sans eram nômades, viviam da caça e da coleta de frutas e raízes. Muitos ágeis ocupavam cavernas e abrigos sobre as rochas. Para os Sans, cabia aos homens caçar e as mulheres colher frutos e raízes, além de preparar alimentos. Atualmente, os Sans vivem na região da Namíbia, Kalahari e Angola. O desenvolvimento de diferentes grupos caracterizados pelo modo de vida, tanto dos Khoikhoi quanto dos Sans, foi com que eles passassem a ser chamados de Khoisan, onde Khoi significa homem e San significa acumular, colher frutos, arrancar raízes da terra e caçar pequenos animais. Leia a seguir a lenda sobre a criação dos Khoisans. Kang. Há muito tempo, os seres humanos viviam debaixo da superfície da terra com os animais. Ali todos se comunicavam e viviam em perfeita harmonia. Foi então que Kang, considerado o criador da vida, planejou construir muitas maravilhas na superfície da terra, com a intenção de levar os seres humanos e os animais para viverem lá. Primeiro, Kang criou uma grande árvore com ramos que se espalhavam por toda a terra. Então, na base da árvore, ele cavou um grande túnel que ligava a superfície da terra até o local onde os seres humanos e os animais viviam. Por esse túnel, Kang os trouxe para habitarem na superfície da terra. Porém, para viver na superfície da terra, Kang alertou aos seres humanos para nunca fazerem fogueiras, ou um grande mal viria sobre eles. Kang então se retirou para um lugar onde podia observar o mundo que projetou e construiu. Quando o sol começou a se pôr pela primeira vez, os seres humanos ficaram admirados diante do que viram no céu. Mas, quando a escuridão cobriu a terra, eles foram tomados de profundo medo, pois não conseguiam enxergar nada. Além disso, conforme a noite avançava, as pessoas começavam a sentir muito frio.
Foi então que alguém do grupo sugeriu que fizessem uma fogueira. Por causa do medo e do frio, os seres humanos se esqueceram do alerta de Kang, e assim que acenderam a fogueira, o grande mal que ele havia predito caiu sobre a terra, os animais, assustados com o fogo, correram para se esconder dos seres humanos em montanhas, florestas e cavernas. Desde então, os seres humanos e os animais passaram a viver em locais separados e não foram mais capazes de se comunicar uns com os outros. Por que Ko e San criaram a lenda de Kang? O que vocês acham? Para explicar o que eles criaram essa lenda? Por que Kang impôs aos seres humanos a proibição ao uso do fogo? O que aconteceu quando eles acenderam o fogo? Qual consequência o fogo trouxe para a humanidade, segundo a lenda? Então, aqui na B, o que ele diria que aconteceria? Ele disse que aconteceria um grande... E aqui na C, eles acenderam a fogueira. E aí, qual foi esse grande mal que sobreveio sobre eles? Você é o historiador. Observe atentamente a imagem a seguir. Então, nós temos aqui uma pintura rupestre atribuída ao povo africano San, em uma das muitas cavernas na África do Sul. Quais tipos de figura os Sans quiseram registrar nessa pintura? O que eles registraram nessa pintura? Pela imagem, poderíamos afirmar que os Sans viviam em algum tipo de organização social como grupos? Justifique sua resposta. Você acha que eles viviam em grupos? Por que você acha isso? Ou não? Por que você acha que não? É possível identificarmos algumas informações sobre a fauna com os Sans conviviam na África? Como que era a paisagem? É possível identificar isso? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje. Da mesma forma, respondam, façam as fotos, mande para a prof. Estou aguardando a cada um de vocês as dúvidas, certo? Fiquem com Deus e até amanhã.